Olá, eu sou Nádia Oliveira, eu tô aqui para apresentar o Minuto do Céu da semana que vai, do dia 16 até o dia 22 de setembro. A gente tem aí nessa semana o Sol se despedindo do signo de Virgem, então nessa semana ainda inteira a gente vai ter as comemorações de aniversário dos virginianos, né? Um céu aí bastante mutável, né? E que está começando a se direcionar para o signo de Libra, que é que a gente vai falar bastante na semana que vem. O assunto que a gente vai falar na semana que vem. Nessa semana a gente tem uma tensão no céu forte de Júpiter e Netuno. E por que isso pode nos chamar a atenção e você deve ficar atento? São dois planetas que nesse momento estão muito fortalecidos no céu, porque eles estão em signos que eles se sentem muito bem. A gente costuma chamar isso de domicílio, ou seja, eles se sentem em casa. Netuno está no signo de Peixes e Júpiter está no signo de Sagitário, e eles formam uma tensão nesse momento. Isso de alguma forma implica no momento em que a gente, porque Júpiter e Netuno são os regentes inclusive do signo de Peixes, então isso pode implicar um pouco no céu da gente ficar esperando muito e as coisas não acontecerem, um pouco de sonho, mas sonho barra delírio, né? Ou seja, a gente fica aguardando, pode gerar decepção, ilusão. Então a dica, obviamente, é se fixar bastante no signo regente, no sol dessa, signo regente nada, né? No sol dessa semana, que é o sol em Virgem, que vai propiciar aí que a gente consiga ter um pouco mais de pragmatismo, olhar a vida com um pouco mais de realidade. Uma outra dica importante, a gente tem aí Vênus e Netuno, aliás, Vênus e Mercúrio entrando no signo de Libra, e isso a gente pode necessitar imprimir uma certa dose diplomática aí nas nossas ações, ou seja, tem que tomar cuidado, tem que agir com bastante tato, com bastante diplomacia, senão as coisas podem, assim, o caldo pode desandar, como dizem, né? Então vai com calma, vai com delicadeza, a base é negociação. Então nessa semana, resumindo, né? Negociação e um pouco de pragmatismo, sem muito devaneio, sem muito sonho. Tenha uma ótima semana e a partir de agora você vai acompanhar aí os vídeos desta semana. Tenha uma ótima semana. Olá, previsão astrológica para o dia 16 de setembro, é uma segunda-feira, e nessa segunda-feira a gente tem Sol no signo de Virgem e a Lua transitando pelo signo de Áries. Isso imprime, assim, já no começo da semana, bastante impulsividade, vontade e determinação. Qual é o lado bom? O lado bom é que vai ter aí uma boa dose de coragem para a gente tomar determinadas iniciativas, resolver os problemas. Sabe quando a gente quer tirar todos os problemas da frente, já quer resolver logo? Isso dá bastante coragem, determinação, pode ser bem legal. Qual é o lado complicado desse céu? É que isso tudo pode sair atropelando quem você encontra no caminho, né? Então falta um pouco de tato, negociação, que são dicas aí que a semana vai precisar ter. Então vale a pena a gente mediar essas duas coisas, mas deve ser aí um dia com bastante disposição. Vamos aproveitar essa segunda-feira e vamos aproveitar uma semana com tudo aí. Tenha um ótimo dia. Olá, previsão astrológica para o dia 17 de setembro, uma terça-feira. Nessa terça-feira a gente tem o Sol no signo de Virgem e a Lua está entrando no signo de Touro. Dois signos de terra que falam de praticidade, dão uma dose aí de pragmatismo, mão na massa, são signos para resolver os assuntos, né? Talvez a gente não ganhe muito hoje polemizando muito, comprando muita briga. O melhor mesmo é partir, elaborar, e na medida que você está ali com a mão na massa, você vai revendo, você vai corrigindo as coisas, ou seja, procura ser mais pragmático, assim, pôr a mão na massa. A partir dessa terça-feira vale a pena, tá bom? Também, obviamente, é bom ter cuidado, porque não é muito fácil a gente voltar atrás. Repara no que eu falei antes, né? Eu disse assim, põe a mão na massa e se for preciso corrigir, mudar, alterar,
procura fazer isso. Por quê? Porque pode haver um certo engessamento de opiniões. Sabe aquela coisa, eu penso uma coisa, você pensa outra e ninguém abre mão das coisas aqui. O caminho é abrir mão. Talvez o que eu pense colabore com o que você pense, mesmo que sejam coisas antagônicas. Cada um está vendo um lado da situação e quem sabe duas pessoas juntas não encontrem uma terceira alternativa, né? Que de alguma forma agrade as duas pessoas. Então o caminho para o dia de hoje é buscar um pouco dessa conciliação e aproveitar as coisas que esse dia tem de bom. Ou seja, ao invés da gente ficar ali na teimosia, ou ficar postergando e não fazendo as coisas, procura pôr a mão na massa. Também facilita a comunicação, a vida social, a interação com as pessoas, os negócios, as conversas. Então pode ser um dia aí harmônico. Aproveita o que esse dia tem de bom e vamos elevar aí o astral. Tenha uma ótima terça-feira. Olá, previsão astrológica para o dia 18 de setembro, quarta-feira. Nessa quarta-feira temos ainda a Lua transitando em Touro e o Sol no signo de Virgem. Essa combinação Terra no Sol, Terra na Lua vai ajudar a gente de novo a fazer coisas práticas, né? A resolver as coisas. Mas tem um outro dado no dia de hoje que eu acho que é importante. Tem uma configuração bem legal e uma configuração bem difícil. Então vamos para bem legal e vamos tentar evitar mais difícil. Como que a gente faz isso? Não fique esperando, não fique aguardando, não gera uma grande expectativa em cima das coisas. Seja prático, se for necessário, faça um plano B, executa o plano B, ou seja, não deu certo aquilo que você queria, não fica se lastimando, se vitimizando, achando que as coisas não vão dar certo, não, tá? Quer dizer, é mais importante eu tentar resolver e você vai encontrar saída, inclusive saídas criativas, ou seja, tem muita coisa favorável aí nesse céu para a gente começar a ver. Às vezes, a pouca oportunidade não significa ausência de oportunidade, ou seja, você está olhando para o lado errado, você está vendo onde as coisas não estão dando certo, onde as coisas não estão funcionando. Então, na verdade, talvez seja uma questão de olhar para o lado certo. Então, a dica do dia de hoje é mão na massa, aproveita as oportunidades boas e não fica esperando um milagre, tá certo? A gente tem que fazer. Tem até uma frase que diz mais ou menos assim: faça a sua parte que Deus faz o dele. Ou seja, vamos primeiramente fazer aquilo que nos é devido, tá ok? E aí você vai ter um dia incrível. Tenha um ótimo dia. Olá, previsão astrológica para o dia 19 de setembro, uma quinta-feira. Nessa quinta-feira temos o Sol no signo de Virgem e a Lua está saindo do signo de Touro, entrando no signo de Gêmeos. Então o dia vai mudar e de repente o ritmo dele. Então toma cuidado para não ser atropelado. Sabe aquela coisa das coisas parece que está tudo em ordem, tudo está indo como a gente planejou e de repente a gente é meio atropelado pelas coisas, tem que responder coisas, tem que dar conta de muita coisa. Dia onde a gente tem uma Lua em Gêmeos, a gente pode esperar bastante movimentação. Bastante informação, movimentação, você precisa resolver um monte de coisa, é muita gente conversando, falando. Aliás, falando e conversando e falando tem um outro aspecto no céu que pode fazer a gente ficar falando meio pelos ares, ou seja, você tenta explicar as coisas e as pessoas não entendem, ou as pessoas não concordam, ou as pessoas fingem não entender. Falta um pouco de diálogo. Então, assim, ainda num dia onde a Lua vai começar a entrar no signo de Gêmeos, então vai ter muita conversa, mas muita coisa jogada fora. Então, às vezes você vai tentar se explicar, outra pessoa não vai entender. Às vezes você vai tentar dar uma ideia e não vai ser aceita. Então é preciso aí nesse dia não estressar muito, não passe nervoso por causa disso. Se explique de novo, tenta colocar a sua ideia de uma outra forma, de um outro modelo, tenta convencer as pessoas de uma determinada forma. Uma coisa que é interessante nessa quinta-feira é que fica bem legal tudo que diz respeito à socialização, né? Tanto a gente conversar com amigos, colegas de trabalho, relacionamento amoroso, família, ou seja, aumenta aí a nossa capacidade de interagir com as pessoas. Isso pode ser bem legal nesse dia. Então vamos aproveitar esse dia, tenha uma ótima quinta-feira. Olá, previsão astrológica para o dia 20 de setembro, uma sexta-feira. Ufa, sexta-feira chegou, vamos comemorar. Nessa sexta-feira a gente tem o Sol no signo
de Virgem, tá bem no finalzinho aí do signo de Virgem, e a Lua tá no signo de Gêmeos, aliás, fazendo bons aspectos. Isso deve dar aí nesse dia uma boa comunicação, interação, os negócios devem rolar, as conversas devem rolar, então de alguma forma tem aí todo um aspecto de conciliação nesse céu. Ainda temos, tá, aquilo que eu tenho falado a semana inteira, um período em que a gente tem que tomar muito cuidado para não se sentir enganado, desiludido, decepcionado com as pessoas, né? Então tem um quê aqui de confiar demais, esperar demais. Às vezes as coisas não saem como a gente espera, né? Por talvez a gente tenha depositado confiança demais numa situação, às vezes as pessoas nos decepcionam, às vezes as situações nos decepcionam. Então a gente tem que segurar um pouquinho a onda, né? E aproveitar o dia. Uma coisa que é legal nessa Lua em Gêmeos é que ela dá um tom de versatilidade, sabe? Aquela coisa do jogo de cintura mesmo. Você ia fazer uma coisa, não deu certo, opa, deixa eu rapidamente me resolver de outra forma. Então essa maleabilidade que a gente tem no céu, isso pode ajudar bastante você encontrar aí talvez outras saídas, outras alternativas, fazer de outra forma. Então dá aí pra gente tirar um bom proveito e ainda se divertir nessa sexta-feira, tá bom? Tenha uma ótima sexta-feira. Olá, previsão astrológica para o dia 21 de setembro, um sábado. Nesse sábado a gente tem Sol no signo de Virgem, chegando aí bem no final do signo de Virgem, e a Lua tá chegando aí também, aliás, está terminando, não tá chegando, tá saindo do signo de Gêmeos, mas nesse sábado ela ainda vai estar transitando pelo signo de Gêmeos. O que a gente tem para esse sábado, gente? Bastante mal entendido, tá? Então, é aquele céu ainda que a gente diz uma coisa, quer dizer, a questão da comunicação tá meio travada no dia de hoje. Talvez a gente queira dizer as coisas e não consiga se expressar com facilidade, tá? Por outro lado, é um céu que tem marcas assim de palavras duras. Palavras duras aqui não é nem no sentido só negativo, não. Sabe aquele dia da firmeza que você tem que se impor, que as pessoas vão crescer um pouco e vão se impor? Então, pode ser também um dia, isso pode te favorecer ou pode te prejudicar, mas de alguma forma pode ser esse dia de botar limite, de resolver as coisas, de dizer o que pensa. É aí que a coisa pode muitas vezes desandar, né? Por quê? Porque as coisas podem ser mal compreendidas, mal entendidas e mal recebidas. Então, caso você precise resolver algo, é um céu interessante para resolver alguma coisa, mas não esquece aí de fazer isso bem feito, bem explicado, né? Que as partes estejam bem satisfeitas ou no mínimo bem esclarecidas da situação, tá certo? Aproveita esse sábado para de alguma forma resolver as situações, pode te ajudar bastante. Também é muito interessante para se divertir, aproveitar aí um convívio até talvez mais íntimo, mais pessoal com as pessoas, com quem você gosta, pode ser amigo, familiar, mas tá aquele dia de um bom papo, uma boa conversa, vai ser um programa super legal para o dia de hoje. Tenha um ótimo dia. Olá, previsão astrológica para o dia 22 de setembro, o Sol no signo de Virgem e a Lua no signo de Câncer. A gente tem aqui o Sol transitando, gente, bem no finalzinho do signo de Virgem. A partir de amanhã já vira aí e a gente vai ter um Sol no signo de Libra. Muda bastante o tom. Esse tom está mais pragmático, mais firme, né? É aquele momento em que a gente está muito mais assim preocupado até em resultados. Chegando em Libra, a gente talvez esteja mais preocupado em bons negócios, em resolver, em conciliação e relacionamentos de um modo geral, né? Isso falando, obviamente, de uma maneira bem genérica aqui, né? O que a gente pode esperar desse dia? Bem, primeiro um ambiente familiar, pode ter aí bons momentos e também assuntos importantes para ser resolvidos com a família, tá? Aliás, podem ser tomadas decisões importantes hoje, podem ter questões relevantes hoje, então hoje pode ser aí até um momento mais tenso com a família, mas não significa necessariamente que seja tenso, tá? Na verdade, são momentos de decisões, de resoluções, de conversas importantes, tanto podem ser coisas positivas quanto negativas aí. Vai depender um pouco da onda disso. Outra coisa importante é que esse céu ele nos inspira um pouco a gente encontrar outras soluções, tá?
Uma outra coisa que vale a pena nesse domingo é um pouco de recolhimento, reflexão, recolhimento. Não fica só no social, só na interação, não. É importante ter um momento de reflexão, de pensar nas consequências das coisas que a gente está querendo, ou seja, um momento mais intimista. E eu diria mais, talvez até um momento de uma conexão espiritual. É um bom dia aí para você fazer uma meditação, ir aí na sua igreja ou de alguma forma renovar a sua fé, tá? É aquele dia bem importante para fazer isso. Tenha um ótimo dia, aproveita esse domingo.